Boa tarde. Boa tarde. Então, meu nome é Vander Lúcia, muita gente me conhece, mas popularmente sou chamada de Lucinha. Sou fundadora da comunidade Filhos de Sião, devota do servo Valdir Lopes de Castro, e me foi confiado nesta tarde apresentar a vida dele a todos nós. Vou pedir aqui para entrar a relíquia do Monsenhor, bem como seu quadro. Então nós vamos receber a estola com a qual ele foi sepultado. A dita estola que ele está naquele quadro ali. Quero que a gente o receba com a salva de palmas. Porque Monsenhor Valdir era jovem, muito jovem, e apaixonado pelos jovens. Você vai deitar. Irmãos, então eu quero a atenção de vocês. Eu sei que o horário é o mais difícil, sol na quadra, mas eu tenho um recado de Deus e quero que vocês saiam daqui com esse recado no coração. Então a minha missão é apresentar Monsenhor Valdir. E eu posso dizer que ele é uma seta que nos mostra o céu, que nos revela o céu, que nos faz chegar no céu. Seguir a Monsenhor, procurar sobre a vida dele, conhecer a vida dele, conhecer um caminho de chegada no céu. Então, ele nasceu em 2 de fevereiro de 1931. Tornou-se sacerdote em 8 de dezembro de 56, como pároco da paróquia do Patrocínio, em Sobral. Tornou-se sacerdote aos 25 anos. Chegou aqui em Marco em 1964, em 8 de março de 1964, e nesta época ele tinha 8 anos de sacerdote. Conheci Monsenhor Valdir muito nova, na década de 80. Ele já tinha 60 anos e eu 13, 14 anos. Eu digo conheci assim, mais próximo, amigos, porque na verdade ele casou meus pais, me batizou, mas a nossa amizade mais próxima eu tinha entre 13 e 14 anos. Posso dizer que o Monsenhor foi um divisor de águas para todos nós, para a diocese, para o Baixo Vale Acaraú e hoje, não é? Para todo o mundo, não só para o Brasil, mas para todo o mundo, porque brevemente nós sabemos que Roma o proclamará santo, porque uma das coisas para que a pessoa se torne santo é que ele morra em fama de santidade. E foi assim que Monsenhor morreu, em fama de santidade. Todos nós, naquele dia 22 de dezembro, fomos enterrar um santo. Este ano, nós estamos celebrando 20 anos de sua partida. 20 anos que ele nos deixou. Quem era Monsenhor? Monsenhor era uma igreja viva. Era uma igreja jovem. Em seu coração ardia uma chama, um fogo devorador, o fogo de construir uma igreja santa, o fogo de ver jovens santos, o fogo de ver famílias santas. Isso era o que movia o coração e a vida de Monsenhor Valdir. Monsenhor queria um povo apaixonado por Jesus.
tudo que ele fazia e planejava, ele o executava com este desejo de que aquela ação, de que aquele momento de evangelização fosse capaz de proporcionar um povo apaixonado por Jesus. Ele mesmo se tornou apaixonado por Jesus. Em 1985, ele fez uma experiência com a renovação carismática católica e se tornou um apóstolo do Espírito Santo, um divulgador do Espírito Santo, alguém que proporcionava experiência com o Espírito Santo. Então, como eu dizia, tudo que ele fazia era em busca de construir um povo apaixonado por Jesus, porque ele sabia que se nós nos apaixonássemos por Jesus, a causa estaria ganha. Queria que entendêssemos de liturgia, de Bíblia e de doutrina. Foi um sacerdote muito preocupado, não queria ver seus paroquianos na ignorância. Então lutou muito para que nós entendêssemos de liturgia, nos tornássemos apaixonados pela liturgia, pela igreja, pela palavra de Deus e pela doutrina. E eu quero convidar agora todos nós, já que ele tinha esse grande desejo de que nos tornássemos apaixonados pela palavra de Deus, pela igreja, convidar todos nós a pegar a palavra de Deus. Alguém trouxe? Vamos lá? Vamos pegar aí quem trouxe? Deixa eu ver, levanta aí. Se não tem irmão, esse é o maior tesouro, valeu. Esse é o maior tesouro que alguém pode possuir na sua bolsa. Não é o celular, mas é a palavra de Deus. É o maior tesouro que pode entrar na nossa casa, na nossa vida. É a palavra de Deus. Eu convido-os a abri-la em Hebreus. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 13, a partir do versículo 1. Quero ler com vocês, porque essa passagem, ela retrata Monsenhor Valdir. Aqui está uma foto dele, um diagnóstico dele. Hebreus 13. Quem conseguiu? Está no Novo Testamento. Pronto, vamos lá. Aqui na minha Bíblia tem assim, a verdadeira comunidade. A verdadeira comunidade permanece no amor fraterno. Não esquece a hospitalidade, pois graças a ela, alguns sem saber, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos que estão na prisão, como se estivesseis presos com ele, dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. Seja o matrimônio honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha. Porque os devassos e os adúlteros serão julgados por Deus. Não seja o vosso proceder inspirado pelo amor ao dinheiro. Contentai-vos com o que tendes, pois o próprio Senhor disse: não, eu não te deixarei, nem te abandonarei. De tal sorte que podemos dizer com toda segurança: o Senhor é meu socorro, nada temerei. Que pode fazer-me um homem? Lembrai-vos dos vossos dirigentes, que vos anunciaram a palavra de Deus. Considerai como terminou a sua vida e imitai a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Diga comigo, Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. E sempre. Jovem, mais uma vez, Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. E sempre. Irmãos, por que eu lembrei dessa passagem? Primeiro,
nos faz um convite: permaneça no amor fraterno. Amemo-nos uns aos outros. Uma comunidade, ela precisa se amar. Um povo de fé precisa se amar. Então, essa era a vontade do Monsenhor Valdir, que entre nós não tivessem brigas, não tivessem inimizades, mas que fôssemos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. Permaneça no amor fraterno. Não esqueçam a hospitalidade. Abram as portas de vossas casas. Acolhamos aqueles que necessitam. Sejamos hospedeiros. Monsenhor Valdir, quando ele morreu, nós descobrimos que ele pagava mais de 20 aluguéis aqui no Marco para as pessoas que não tinham casa para morar. Então ele pagava o aluguel dessas famílias para que elas tivessem casa. Descobrimos também que muitos dos idosos que não tinham familiares, ele também pagava uma pessoa para cuidar daquele idoso. Assim foi a vida dele. Então, que o amor seja fraterno. E nós não podemos esquecer a hospitalidade. Vamos nos abrir uns aos outros. Vamos nos acolher. Vamos nos amar. Depois, a palavra de Deus segue. Porque quem hospeda, na verdade, hospeda anjos. Acaba hospedando anjos sem saber. Não tenhamos medo de sermos fraternos. Lembrai-vos dos que estão na prisão. Eles são nossos irmãos. Podem até não viver a fé como nós, por isso foram à prisão. Mas é preciso, a palavra de Deus nos pede que nós lembremos daqueles que estão na prisão. Eles estão na prisão exatamente porque não conheceram a Jesus. Por diversas vezes, Monsenhor nos incentivou a visitar a delegacia, irmos lá, fazer missão na delegacia. Uma vez roubaram a sua casa, a casa paroquial. No outro dia, a senhora que morava com ele comprou aqueles pega-ladrão de ferro. Eu não sei se o nome é esse. Aquelas 2 pontas de ferro. E chamou um pedreiro e mandou colocar em todo o muro da casa paroquial. Ele estava para o interior, para uma capela. Quando ele chegou, então a senhora disse lá o que tinha feito. E ele disse: mande arrancar agora mesmo. Por que fizestes isso? E se eles voltarem para roubar de novo, vão se ferir. Entendeu? Esse era Monsenhor Valdir. Esse era nosso servo de Deus. Não importa os bens, o que importa é a vida do irmão. Eles podiam se ferir naqueles ferros, naquelas pontas de ferro. Então, lembrai-vos dos que estão na prisão. Rezemos por eles, visitemos, façamos vigílias por essas pessoas que estão nesse caminho porque não conhecem a Jesus. Depois vem: seja um matrimônio honrado por todos e o leito conjugal sem mancha, porque os devassos e os adúlteros serão julgados por Deus. Meus irmãos, e aqui vem a questão da família. Nós sabemos que toda a desordem que existe hoje no mundo, tudo que está aí, de perna para o ar, é porque primeiro essa desordem chegou na família. Por muitos anos a televisão que nós colocamos dentro de casa, não é? E que a gente sentava com a família para assistir a novela, elas foram destruindo, detonando nossa família, maculando, ensinando a esposa a brigar com o esposo, ensinando os filhos a responderem aos pais, foram destruindo e hoje nós estamos colhendo as consequências. Monsenhor chamava a televisão de prostituta. Ele dizia: não compre a prostituição, não bote a prostituição dentro da sua casa. Porque para ele a televisão era uma prostituição. E ele lutou muito para que as famílias
da sua paróquia fossem famílias santas. E muitas vezes ele até ajudava nos casamentos. Quando um jovem se tornava mais próximo dele, então logo ele começava a olhar uma menina, né? Coisa de Monsenhor. Começava a olhar uma menina que ele via que seria uma boa esposa para aquele menino e começava lá por trás a empurrar as coisas para aquele namoro dar certo, né? Porque ele pensava em famílias santas, famílias equilibradas. Então quem quer um José na sua vida ou uma Maria, peça a Monsenhor Valdir, não saia daqui sem a relíquia dele, você tem uma grande oportunidade. Então ele era horrorizado com o adultério, porque isso fere realmente a família. Depois vem a palavra de Deus: não seja o vosso proceder inspirado pelo amor ao dinheiro. Nós não precisamos basear a nossa vida em dinheiro, mas na palavra de Deus, no amor a Deus e no amor ao irmão. São Paulo pede aqui à comunidade para não ter sua vida baseada, inspirada no amor ao dinheiro. Nós tivemos Monsenhor Valdir por 38 anos como nosso pároco. E ele travou uma guerra muito grande para que o dia do Senhor fosse respeitado. Ele passou mais de 10 anos pedindo aos comerciantes. Ele ia até ao comerciante e dizia: não abra seu comércio no domingo. Não vai lhe fazer falta esse dinheiro. O domingo é dia do Senhor. Não abra seu comércio. Irmão, isso foi uma luta terrível da parte dele, para que a gente tivesse a consciência e não abrisse o comércio no domingo, no dia do Senhor. Ainda hoje, graças a Deus, espero que a gente perpetue, mas no domingo aqui no Marco você não encontra nada aberto. Nada mesmo, né? Porque é dia do Senhor. E esse foi o ensinamento que ele nos deu. No dia do Senhor, ele dizia assim para nós, ó: compre a sua comida no sábado. Não vá comprar a carne no domingo. Não vá fazer feira no domingo. Não vá comprar verdura no domingo. O domingo é dia do Senhor. É para você ir à igreja, é para você rezar, é para você fazer sua oração pessoal, é para você ficar com o pai, com a mãe, com os filhos. Não vai lhe fazer falta esse dinheiro. O Senhor vai lhe dar muito mais. Então, que a nossa vida não seja pautada no dinheiro. E outra coisa muito bonita, que baseado nisso aqui, ele foi o sacerdote pioneiro, herói na diocese, em implantar uma conscientização pela devolução do dízimo. Nessa campanha, ele passou mais de 6 anos, quase 6 anos, colocando na nossa cabeça que era preciso devolver o dízimo, que era muito feio a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo sobreviver de taxa para o batismo, taxa para o casamento, taxa para isso, taxa para aquilo. Então um dia ele sentou com um conselho e disse assim: olhe, eu estou determinado a passar fome, se preciso for, mas a partir de hoje na paróquia não haverá mais taxa para nada. Eu quero que os meus paroquianos devolvam a Deus o que é de Deus. Eu quero os meus paroquianos felizes. Eu quero os meus paroquianos devolvendo o dízimo do Senhor. E a igreja dele aqui na paróquia de São Manuel vai viver do dízimo e nunca mais de taxas. Os primeiros meses foram muito difíceis e ele se propôs a passar fome mesmo, se fosse para receber taxa. Cortou todas as taxas possíveis na paróquia que existiam naquele momento e começou a trabalhar a campanha do dízimo, seja dizimista, não é? Porque nisso está a nossa felicidade. Deus nos dá R$100. Desses R$100, 10 não é meu, não é assim? O Senhor me deu 90. A menor parte é do Senhor. Ela não me pertence. Se eu der a Ele, Ele vai me dar 100 vezes mais. E assim aconteceu. Eu tenho quase certeza que nós somos a paróquia pioneira no dízimo, na diocese.
Se calcular, talvez até no Brasil. E muito felizes. E somos muito felizes por devolver o nosso dízimo. Não nos falta nada. Sabe por que vocês compraram essa blusa a R$10? Ela custou 17 para a paróquia. E por causa do dízimo, o Padre Nonato disse, eles só vão pagar R$10. Manda salve de palma aí, para Monsenhor Valdir, não é? Isso é causa dele. Uma outra paróquia talvez não pudesse fazer isso, mas aqui em Marcos se pode. Né? Quer ser feliz, irmão? Quer pão sobrando na tua casa? Devolve o dízimo do Senhor, mesmo você jovem. Quando a minha filha, vivendo essa experiência de Monsenhor Valdir, quando a minha filha completou 15 anos, a gente somos só 3 pessoas lá em casa, eu, ela e o pai dela, o esposo, meu esposo, né? Então eu preparei ali o bolinho pra gente, a gente não fez festa, mas a gente fez o bolo de 3, não é? E eu fui lá na paróquia, adquiri um carnezinho do dízimo, organizei uma caixa de presente bem bonito, e dei a ela naquele dia dos 15 anos, porque ela estava se tornando madura, né? Já uma jovem, e ela abriu, tomou um susto. Eu disse, isso é o caminho de felicidade, que o Monsenhor nos ensinou, e que eu quero que você carregue na sua vida. Eu posso morrer, mas eu quero que você saiba que, devolvendo o seu dízimo, você será sempre feliz, nada vai lhe faltar. E coloquei junto àquele carnê, o essencial para ela pagar a primeira parcela daquele carnê. E o resto foi responsabilidade dela. Hoje ela é casada, tem 2 filhos, mora em Bela Cruz. E todo dia, mas sempre que a gente se encontra e conversa sobre finança, eu digo para ela, tá lembrada do dízimo? Tô, mãe, pois é. Continue, seja fiel, porque Deus, Ele é fiel. Então vamos lá, continuando aqui na palavra de Deus, porque é a cara do Monsenhor. Não seja o vosso proceder inspirado pelo amor ao dinheiro. Contentai-vos com o que tendes, pois o próprio Senhor disse, não, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Quem caminha com Jesus é assim, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa só. De tal sorte que podemos dizer com toda segurança, o Senhor é o meu socorro, nada temerei. Que pode fazer contra mim um homem? Lembrai-vos dos vossos dirigentes que vos anunciaram a palavra de Deus. E aqui eu quero meditar com vocês. Lembrai-vos dos vossos dirigentes, dos vossos padres, bispos e ministros da palavra que vos anunciaram a palavra de Deus. Considerai como terminou a sua vida e imitai a sua fé. Quem nos pede isso é São Paulo. Considerai como terminou a vida do seu padre, como terminou a vida do seu bispo, como terminou a vida daquele ministro da palavra da sua comunidade, e imite a sua fé. A palavra de Deus está nos convidando para nós imitarmos a fé destes heróis. Imitemos Monsenhor Valdir, que defendia a família, que defendia o jovem, que defendia a unidade, que defendia direitos iguais, vida plena para todos, amigo dos pobres, vida doada. Imitemos a vida desses heróis na fé, porque nós só temos a ganhar. Depois São Paulo termina dizendo, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E esse versículo, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre, nós repetimos aqui no Marco, antes da morte dele, todos os dias, quando terminava a Santa Missa. Nós estávamos na preparação do jubileu de 2000, e naquele ano nós passamos o ano todinho a convite dele, a saudação quando terminava a Santa Missa era essa, todo mundo junto com ele. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Diga comigo, Jesus Cristo é o mesmo. Mais uma vez, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre.
na sua vida, Ele sempre será o mesmo. Jesus Cristo jamais será passado, jamais. A Bíblia é atual, Deus é atual, a igreja não envelhece, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, meus irmãos, eu disse que Monsenhor queria que sua igreja entendesse de liturgia, de Bíblia, de doutrina. Precisamos estudar a doutrina da igreja, precisamos ter amor à palavra de Deus. Ele era um homem de oração pessoal. Todos os dias, 5 horas da manhã, ele estava fazendo a sua oração pessoal. Monsenhor Valdir foi um homem apaixonado pela igreja, apaixonado e obediente ao seu bispo. Ele, com o seu jeito silencioso e perspicaz, foi fazendo a paróquia à sua cara. Uma paróquia violenta na fé. Como é a sua paróquia? A sua paróquia, o seu grupo de oração, a sua pastoral, ela precisa ser valente na fé. Foi assim que o Monsenhor nos construiu, uma paróquia valente na fé. Ele apoderou-se do espírito do Concílio Vaticano II e assim plasmou a sua igreja, à luz do Concílio Vaticano II. Quem era Monsenhor? Monsenhor era homem de presença. Monsenhor, ele conhecia todos os seus paroquianos pelo nome e pela família. Quando ele chegava perto de uma pessoa, ele já dizia assim: você é da família fulano de tal. Então era um homem de presença, bom pastor, igreja em saída. Ele era pastor com cheiro das suas ovelhas. Posso destacar em seu pastoreio a escuta. Ele era um homem muito simples e de uma casa muito pobre. Nunca quis nada na casa dele, mas ele tinha 2 cadeirinhas de macarrão lá na primeira sala da casa. E ele dedicava todas as manhãs para atender, para ouvir quem quer que precisasse ser ouvido. Então uma cadeira era dele, só tinha isso, e a outra cadeira era de quem chegava lá para buscar um conselho, para buscar uma palavra. Então era um homem de escuta, era pastor com cheiro de ovelha. Ele tinha um jeito de organizar as festas do padroeiro. Na verdade, a festa de São Manuel era em novembro, mas ele organizava a festa em setembro. Ele convocava todos os ministros da palavra das comunidades, ele convocava o conselho, nós nos sentávamos e ali nós íamos estudar e decidir o tema daquele ano, bem como todos os subtemas, todas as leituras e todos os evangelhos das 10 noites. Ele nunca colocou um evangelho. Deixava que a gente escolhesse o tema e o evangelho, porque ele queria que nós aprendêssemos a palavra de Deus. Isso era em setembro. Em outubro, toda a temática da festa de São Manuel, bem como a do Santíssimo também, era trabalhada nas comunidades, e em novembro era feito o coroamento na festa de São Manuel. Então, Monsenhor, ele já vivia o espírito do Papa Francisco. Uma igreja aberta, uma igreja de escuta, uma igreja em saída. Ele, 20 anos atrás, já nos construiu uma igreja sinodal. Nós vamos ver, vou pedir licença a vocês para me esconder aqui, porque o sol está todo no meu óculos. Pronto. Nós vamos ouvir muitos esses dias pelos meios de comunicação, falar sobre uma igreja sinodal. Papa Francisco convocou toda a sua igreja para ser uma igreja sinodal. A palavra sinodal quer dizer caminhar juntos. E ele quer ouvir todo mundo. Todo mundo, Papa Francisco vai ouvir. Já começou a ouvir desde julho, né? Todo mundo vai ser ouvido. Todas as paróquias vão realizar assembleias sinodais, todas as comunidades. Depois nós vamos ter isso a nível de América Latina, e depois vamos fechar em Roma em 2023 o sínodo. É o sínodo da escuta, né?
Então, Monsenhor já vivia essa igreja sinodal, essa igreja da escuta e essa igreja que caminha junto. Já falei que ele foi pioneiro na implantação do dízimo na diocese e que se colocou numa situação até de passar fome, porque desejou abolir todas as taxas. Monsenhor, nós não podemos falar de Monsenhor sem falar de unidade. Ele era homem da unidade. Em sua paróquia não havia melhores nem piores, havia irmãos, comunidade. Eu me lembro de uma vez, a gente estava na igreja e teve um grupo de pessoas que durante a missa teve a vontade de passar a oração eucarística todo de joelho. Quando terminou aquela missa, antes de dar a bênção, ele disse: agora eu quero dar um ensinamento. Eu nunca esqueci daquilo. Aí ele disse: aqui na igreja, na ação litúrgica, tem um corpo. Então, um corpo, ele é uma peça única. Aí ele diz: quando um senta, todos sentam. Quando um levanta, todos levantam. Quando um ajoelha, todos ajoelham. Quando um silencia, todos silenciam. Quando um canta, todos cantam. Irmãos, aquilo ali para mim foi um ensinamento, foi uma riqueza muito grande. Porque na liturgia da missa, nós não podemos fazer nada diferente. Nós somos um corpo, uma só pessoa, um só corpo dentro daquela igreja. Se um ajoelha, todos ajoelham. Se está de pé, todos estão de pé. Se está sentado, todos estão sentados. Então, é assim a paróquia construída por Monsenhor Valdir. Uma casa de irmãos, um corpo, uma família. Eu me lembro quando eu fui casar, e eu fui falar com eles para a celebração do meu matrimônio, e eu perguntei se era possível casar tal dia. Ele disse: não, Lúcia, não é possível. Você tem que casar com seus irmãos. O senhor não fazia casamento separado. Então havia o dia que tinha um casamento na paróquia e todos casavam, mas era assim. Ele nos organizava assim: se tem um que tem mais bens, então esse enfeita a igreja, e a igreja está enfeitada para todo mundo. E assim a gente ia caminhando. E no dia do meu casamento casou mais 9 pessoas comigo. E era assim que nós caminhávamos, uma família, um corpo. E uma outra coisa que nós não podemos deixar de apresentar hoje, neste dia tão oportuno, é que o Monsenhor fez a sua igreja adoradora. Eu disse no início que eu sou fundadora da comunidade Filhos de Sião, e nós temos, nosso carisma é louvar e adorar o amor que não é amado. Porque nós somos fruto das mãos e do pastoreio de Monsenhor Valdir, que construiu uma igreja adoradora. Ele decidiu que nas festas do Santíssimo, nas festas de São Manuel, normalmente festa de padroeiro, a missa é à noite, não é? E o que se faz durante o dia? Todo mundo vai para os seus trabalhos, sua vida, mas aqui não. Durante os 10 dias todo mundo tem que adorar Jesus Eucarístico até o horário da Santa Missa, de 6 da manhã até as 5 da manhã. Né? Então é assim, ele construiu a nossa paróquia, uma paróquia adoradora, nos ensinou a sermos homens e mulheres de adoração. Para ele, todas as coisas deveriam ser resolvidas em adoração. Não dá ainda, irmão. Todas as coisas deveriam ser resolvidas em adoração. Construiu uma igreja orante e aberta ao sacramento. Todos os padres sabem que aqui no Marco é a paróquia que mais se confessa pessoas. Aqui tem confissão todos os dias. Quando terminava a missa à noite, nas festas de padroeiro, 9 da noite, o Monsenhor Valdir confessava até 12, 1 hora da manhã. Quantas vezes nós vimos a igreja na festa do padroeiro ser fechada 1 hora da manhã, porque ele ficava em confissão enquanto tinha pessoas, né? Então é uma igreja orante, aberta à vivência do sacramento, principalmente ao sacramento da penitência. E quem é, meus irmãos, que tanto fala de igreja de portas abertas? Papa Francisco.
o Papa Francisco, não é? Por isso eu disse que Monsenhor Valdir, ele já prefigurava, né? Papa Francisco. Ele construiu uma igreja de portas abertas. Monsenhor tinha um olhar especial para a juventude. Monsenhor gostava dos jovens. Tudo fazia com os jovens. Ele também foi um homem dado à comunicação. A primeira rádio da nossa cidade ela nasceu dentro do seu quarto. Na época era uma rádio pirata, né? E no quarto dele só tinha mesmo a cama dele e um birô muito grande e os aparelhos da rádio em cima. Então nós íamos para o seu quarto fazer o programa todos os dias. Ele também tinha o seu programa. Então essa rádio aconteceu dentro do seu quarto por mais de 10 anos. Até que surgiu a oportunidade de uma rádio comunitária e ele batalhou para conseguir essa rádio comunitária. Foi depois da rádio Boa Nova FM que a rádio saiu de dentro do seu quarto, literalmente de dentro do seu quarto. Então era um homem comunicativo, dado aos meios de comunicação, também dado à música, cantava, queria que sua igreja cantasse, tocava também. Ele tinha um coral de criança, ele celebrava a missa das crianças tocando. Então ele tinha um olhar especial para a juventude. Queria que os jovens fossem santos. Por isso, lutava para que todos estivessem na igreja. Era o desejo dele que os jovens fossem santos. Por isso, ele denunciava com muita firmeza a questão das modas. Era um profeta contra as modas e os modismos, bem como o aborto e toda forma de devassidão. Posso dizer ainda que Monsenhor era um catador de liderança. Ele via nas pessoas, quando ele olhava para uma pessoa e via espírito de liderança, ele trazia aquela pessoa para o lado dele. Ele tinha uma missão a dar àquela pessoa, mas também era um formador de líderes. Essa escola que nós estamos reunidos foi ideia dele. A ata fundacional daqui diz que ele observou 5 jovens aqui na cidade, estudando na escola municipal, que era até o 4º ano na época, dentre eles o deputado Rogério Aguiar, e ele viu 5 jovens que ele nomeia na ata com espírito de liderança. E ele chamou aqueles jovens e queria que aqueles jovens não saíssem da cidade, porque só tinha estudado até o 5º ano. E ele se comprometeu com aquele jovem em buscar uma escola, na época se chamava ginásio, né? 6, 7, 8 anos se chamava ginásio. E ele se comprometeu a conseguir um ginásio para a cidade de Marco, para que aqueles jovens que ele via com espírito de liderança pudessem continuar seus estudos. Então ele descobriu a SENEC, o fundador da SENEC é de Pernambuco, o professor Felipe Thiago Gomes descobriu a SENEC e conseguiu e trouxe a SENEC para cá, para que os jovens tivessem estudos, não ficassem na escuridão, tivessem cultura e pudessem fazer a sua cidade. E a cidade de Marco, meus irmãos, é uma cidade abençoada. Nós somos uma cidade de indústria. Praticamente o desemprego aqui, ele quase não existe. Quem quer trabalhar tem emprego. Porque Monsenhor construiu esse espírito de liderança dentro da nossa cidade. E fez com que quem tinha espírito de liderança permanecessem na cidade. Estou terminando, tá? Monsenhor era também amante da catequese, das comunidades, das crianças e defensor da família. E eu quero dizer aqui, se vocês puderem anotar, eu trouxe, embora são muitas, mas eu trouxe 6 frases que é a cara dele. Primeira, a pessoa que não vive a unidade, aonde vai, cria problema. Legal, não é? A pessoa que não vive a unidade, que não sabe acolher o outro, o diferente, que não sabe dialogar, essa pessoa, aonde ela vai, cria problema. 2, a juventude se lança velozmente para a devassidão. Olhemos para os jovens. 3,
A mulher moça precisa ser santa e fazer os homens santos. Atenção, mulheres. Olha aí o desejo do Monsenhor Valdir. A mulher, a moça, ela precisa ser santa e fazer os homens santos. É missão da mulher santificar o homem. É missão da mulher santificar o esposo. É missão da mulher humanizar o homem. Quarta, a Bíblia faz a formação do cristão. É preciso lê-la todos os dias. Quem lê a palavra de Deus todos os dias? Levanta aí a mão. Gente. Ai, glória a Deus. Olha aí, Monsenhor Valdir nos ensinando. É preciso, a Bíblia faz a formação dos cristãos. É preciso lê-la todos os dias. Por isso que eu quis basear essa partilha de hoje com a palavra de Deus, porque ele não conseguia ver a sua paróquia sem a Bíblia. Próxima. A prostituição é um flagelo social. Precisamos cuidar. E por último, aqui está aqui na nossa blusa. Um dia todos nós teremos que ser santo à nossa maneira. Se for casado, santo casado. Se for jovem, santo jovem, não é? A nossa maneira. Trabalhando. Papa João Paulo II disse que o Brasil precisava de santos, não foi assim? E santos de calça jeans do nosso jeito. Leigos, mas santos. Jovens, mas santos. Trabalhando, mas santos. Por isso eu quero dizer, viva Monsenhor Valdir! Viva! Viva o servo de Deus! Viva! E eu quero cantar uma música com vocês, fazendo valer o amor que ele tinha. De para ser santo, vem para cá, do nosso amado servo de Deus. Vem, dá passos. Jesus te quer santo. O servo de Deus está lá no céu intercedendo por nós, pela nossa casa, pela nossa família. Você que saiu de casa com problema na sua família, vem para cá. O Senhor está lá intercedendo pela sua casa, pela sua família, pelos drogados, pelos que estão na prisão, pelo seu familiar que está na prisão. Vem para cá. Vamos cantar essa canção, deixar que ela chegue até nós. Jovem, te olho, mas não entendo. Sinto no ar tua inquietação. Te procuro na pista certa. Te procuro na pista mas só certa. Te vejo na contramão. Mas só te vejo na contramão. Olha pra ti, não precisa de espelho, mas olha dentro do teu coração. Aceita Jesus Cristo. Aceita Jesus Cristo.